Ceará atinge a meta da campanha de vacinação contra a influenza antes do prazo. A imunização continua até o próximo dia 15. Nessa edição, você vai ver também o reforço na segurança pública com a ampliação do policiamento em mais uma região da capital. Outras 18 Unicegs devem ser implantadas na capital cearense ainda esse ano. No futebol, tem o empate do Fortaleza sem gols com o Vila Nova de Goiás, ampliando a liderança do Leão, que segue invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. E tem a pesquisa da FEComércio, que revela quanto os apaixonados estão dispostos a investir na compra do presente para o Dia dos Namorados. O consumidor deve gastar em média R$ 226 com o presente. O Jornal da TVC desta quarta-feira, 6 de junho, está começando. Olá, boa noite. Hoje é comemorado o Dia Internacional de Luta contra Queimaduras. A data serve de alerta para os cuidados e reforça a prevenção dos acidentes domésticos, que são os grandes responsáveis pelo número de atendimentos no maior centro de urgência e emergência do Ceará, que inclusive é especializado em queimados, o IJF. Nesta época de festas juninas, a população deve redobrar a atenção, principalmente este ano, que tem Copa do Mundo no mesmo período. O núcleo de queimados do IJF no centro de Fortaleza, e referência nacional para esse tipo de lesão, recebeu mais de 3.400 vítimas de queimaduras no ano passado. São quase 10 pessoas todos os dias vítimas de acidentes domésticos ou na rua e também com descargas elétricas e incêndios. Com a chegada das festas de São João e ainda a Copa do Mundo, os riscos aumentam. Fogos de artifício, fogueiras, né? E aí associa a Copa do Mundo, geralmente pessoas alcoolizadas vão soltar fogos, fazer fogueira, soltar fogueira. Então aumenta a estatística na nossa unidade. O aumento do preço no botijão de gás é outro fator que tem exigido cuidado. Isso porque a população tem buscado maneiras alternativas, como o álcool líquido, em gel ou até o carvão na hora de preparar os alimentos. Os cuidados têm que ser redobrados, né? A questão do álcool líquido, a questão do álcool gel, né? Muito cuidado com isso, longe de crianças, não fazer isso em ambientes fechados, porque aí você tem, além da queimadura, você tem a inalação de fumaça, né? A questão de alimentar o fogo do richô, que é aquele fogo que fica debaixo da panela, que acaba ocorrendo essa explosão e danos graves. Em caso de queimadura, a vítima não deve utilizar receitas caseiras como pó de café, mel, pasta de dente ou gelo, que podem até agravar a ferida. A pessoa também não deve utilizar algodão e nem estourar bolhas. O ideal é que a vítima lave o local com água corrente, que não deve ser gelada, para resfriar a pele e evitar o aprofundamento da lesão. E, em seguida, procurar uma unidade de saúde mais próxima. Ainda criança, Fernanda sofreu queimaduras de 3º grau em 40% do corpo numa simples tarefa da escola. A nossa professora fez fogo numa latinha vazia, uma lata de leite ninho vazia. Ela fez fogo com álcool para colocar uma faca para esquentar e nós cortarmos isopor. E aí, infelizmente, essa experiência não deu certo. Uma amiga avisou, tia, o fogo da lata apagou. E ela foi fazer mais fogo, mas tinha álcool, ainda tinha fogo. Quando ela colocou o álcool, subiu na frente dela, assustou e soltou a garrafa. E aí, esse trâmite, fogo e álcool, veio para cima de mim da minha amiga e tivemos queimadura, 30 a 40% do corpo queimado, né? Ela passou por 31 cirurgias reparadoras aqui no IJF. Desde o acidente, ela redobra os cuidados, especialmente com as crianças. Eu tenho um filho de 12 anos e o primeiro cuidado que eu tive em casa como mãe foi colocar aquela cerquinha para que ele não tivesse acesso à cozinha. Porque criança não é para estar no ambiente de cozinha, é muito perigoso. Eu tenho álcool em casa ainda, mas eu tomo muito cuidado com o uso de álcool, também longe da cozinha e usado realmente longe de fogo, porque não combina álcool e fogo. Olha, já que a gente está falando em saúde, o Ceará alcançou no início da tarde de hoje a meta da campanha de vacinação contra a influenza, imunizando 90% do público-alvo. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde. Nós somos o primeiro estado do Nordeste e o terceiro do Brasil a alcançar a cobertura vacinal.
E nós gostaríamos de pedir àqueles municípios que ainda não alcançaram a cobertura, que continuem insistindo. Nós temos ainda a próxima semana, até o dia 15 de junho, pode perseguir os grupos de criança e de gestante, que são os grupos que estão mais baixos. Assim mesmo, o Ceará está com 80% em cada grupo prioritário, tanto de criança quanto em gestante, e dizer que todos estão de parabéns e que nós estamos muito felizes. A população ainda está sentindo os efeitos da paralisação dos caminhoneiros, que terminou no último fim de semana. Apesar do anúncio da redução no preço do diesel, os motoristas estão enfrentando dificuldade para encontrar o combustível mais em conta aqui na capital. É preciso pesquisar. Com o abastecimento do diesel normalizado em Fortaleza, motoristas de transportes de cargas começam a perceber a redução no preço do combustível em alguns postos na hora de abastecer. Encontra um pouco mais barato, viu? Na estrada é mais barato, na estrada. Todos os postos aí tá botando um valor e outro. Ele baixa o diesel e a gasolina vai lá para cima. O assessor do Sindicato dos Postos do Ceará explica que é comum os motoristas encontrarem divergências de preços entre os postos de combustíveis nesse momento. É a diferença de um posto para outro, porque os preços são liberados, cada um trabalha com seus custos. E tem posto que ainda não recebeu mercadoria no preço novo, então ainda não baixou. Outros já receberam. Então fica uma discrepância maior nessa fase de transição. Para o gerente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado do Ceará, os trabalhadores autônomos são os mais impactados. Nós estamos num segmento de relevância nacional. Infelizmente, o nosso modal rodoviário é o maior de transporte brasileiro, que nós transportamos a mais de 60% do que é consumido no Brasil, que isso aí foi um erro, né? Deve ser investido em cabotagem, deve ser investido em ferrovias, mas tudo isso aí a greve surgiu apenas para mostrar para o povo e para o governo o tamanho do problema que estava nas nossas mãos. Todos os custos passados pelas distribuidoras com o fim da greve já chega aos consumidores e a redução é de até 12%. E de acordo com o Sindipostos, o preço da gasolina não interfere no diesel, já que um independe do outro. O preço da gasolina, inclusive, o que a gente tem percebido é que está subindo na refinaria. E aqui no mercado, em função da concorrência, há uma variação muito grande de um posto para outro. E as expectativas com o fim da greve é que a política de preços aplicada agora permaneça. Nós temos que fazer um estudo, algo que seja perene, não a medida emergencial que dure 2 meses, 3 meses. Tem que ser algo que seja feito um estudo completo, para que esse custo seja reduzido nas transportadoras. Nós estamos num momento de recessão em que tudo que venha a impactar na transportadora, como eu lhe disse, é muito maléfico. Fortaleza deve contar ainda este mês de junho com um incremento na frota de táxis após a regularização dos motoristas que trabalham com veículos alugados, os chamados rendeiros. A categoria vai ter a possibilidade de se cadastrar na Etufó e, com isso, a expectativa é pela criação de pouco mais de 3.000 vagas de táxi na capital. A proposta faz parte das mudanças previstas na Lei Orgânica do município. O edital para a regulamentação do serviço deve ser lançado até o próximo dia 30. A seguir, a gente traz um balanço após um mês de atividades do Centro Internacional de Conexão de Voos no aeroporto de Fortaleza. E o reforço na segurança de 6 bairros da capital com a implantação da 7ª Uniseg no PC. O Jornal da TVC volta já. O Centro de Conexões Internacionais do Aeroporto de Fortaleza completou um mês de atividades. O equipamento está ajudando a mudar o perfil do turista estrangeiro que vem ao Ceará e a expectativa é que o número de voos seja ampliado até o fim deste ano, tornando o estado uma das principais portas de entrada do Brasil pela aviação. Em um mês de operação, o hub da Air France KLM Go transportou mais de 9.000 passageiros, com ocupação média de 85% das aeronaves. A expectativa é de que os voos que ligam Fortaleza a Paris e Amsterdã transportem 80.000 passageiros em 2018, ampliando para 140.000 no ano que vem. Atualmente, a capital cearense dispõe de voos diretos para 5 países europeus, 3 para a América do Sul,
um para a África e um para a América do Norte. Até o fim do ano, o número de destinos deve aumentar, com voos para Córdoba e Rosário, na Argentina, para a cidade do Panamá, na América Central, e para Orlando, nos Estados Unidos. A população do Pici e outros 6 bairros do entorno conta agora com um reforço na segurança pública após a inauguração da 7ª Uniseg da capital. O equipamento vai reforçar o efetivo na região com novos policiais, viaturas, uma delegacia de polícia civil e uma companhia da polícia militar. A ação faz parte do Pacto por um Ceará Pacífico. Um aumento de 350% no efetivo policial e da frota na região do Pici. Agora são 267 PMs, 11 viaturas e 9 motos. É a 7ª de 25 Unisegs previstas na capital cearense até o final do ano, além de 2 que já existem em Juazeiro do Norte e Sobral. Essa Uniseg aqui conta com essa base móvel e uma fixa no campus do Pici e vai ser responsável pelo policiamento em outros 6 bairros. Além da sede no Pici, os bairros do Bom Sucesso, João 23, Jockey Clube, Henrique Jorge, Altran Nunes e Dom Lustosa vão receber o reforço no policiamento ostensivo e comunitário. A gente monta algumas equipes que fazem um trabalho mais próximo das comunidades, uma equipe que faz diariamente o trabalho de policiamento comunitário junto a residências, a escolas, faculdades, a comércio, uma equipe específica para visitar cada residência de mulheres que são vítimas de violência doméstica e estão com medidas protetivas. Tem equipe da Polícia Militar só para isso diariamente. O governador Camilo Santana cobrou o governo federal sobre a falta de planejamento e trabalho de inteligência na proteção das fronteiras do país. Segundo o governador, mesmo sem recursos vindos de Brasília, o Ceará tem intensificado os investimentos em segurança pública. Nós temos hoje o melhor sistema de apreensão, de recuperação de carros e motos roubadas do país. É o primeiro estado a criar o SPIA, que é um sistema integrado com os fotossensores de identificação de placa de veículos, que também nós estamos implantando em todas as cidades acima de 30 mil habitantes. Nós estamos agora, esse ano, conseguindo mais uma vez reduzir os homicídios em 3 meses consecutivos, já nesse ano. Então, o Estado tem procurado dar respostas e combater o crime, e esse vai ser um esforço 24 horas, permanente nosso, para que a gente possa fazer do Ceará um estado mais tranquilo. O município de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, vai contar a partir de amanhã com uma escola construída especialmente para atender a comunidade indígena Tapuia Cariri. O equipamento dispõe de 6 salas de aula, biblioteca e até laboratório de informática. A educação escolar indígena é uma modalidade que tem como objetivo a recuperação de memórias históricas, reafirmação de identidades étnicas, a valorização de línguas, ciência dos índios, além de garantir o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos. Atualmente, a rede conta com 38 unidades estaduais pertencentes a 14 etnias distribuídas em 16 municípios cearenses. E o Museu da Imagem e do Som do Ceará, que é um dos mais importantes do Brasil, vai ganhar um novo prédio. A ordem de serviço foi assinada agora há pouco e os trabalhos devem ser concluídos só no ano que vem. A ação faz parte do projeto Juntos por Fortaleza, que é uma parceria entre governo do estado e prefeitura. Artistas, pesquisadores, estudantes e gestores de equipamentos culturais participaram da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção do novo prédio, onde vai funcionar o Museu da Imagem e do Som. A ideia do governo é transformar o equipamento em um moderno espaço cultural, mantendo viva a memória e a história do Ceará. Aqui a gente tem um dos acervos mais ricos no estado do Ceará, de fotografia, de audiovisual, da história do rádio, enfim, que é um acervo muito importante para a identidade do estado, mas também para o pensamento, para a pesquisa. Então a gente está dando um passo importante aqui, para a construção do novo Museu da Imagem e do Som do Ceará. No total serão investidos mais de 15 milhões de reais. O recurso é fruto de uma parceria entre os governos municipal e estadual, através do projeto Juntos por Fortaleza. A cidade recebe um grande presente, um presente com vários significados assim, muito práticos. O primeiro é um equipamento cultural novo. Aqui, além de preservar o antigo, o tombado, o histórico, o governo constrói de forma conciliada um novo equipamento que expande a capacidade do museu de servir a população. Além da ordem de serviço, o governador Camilo Santana anunciou novos investimentos para a cultura, na capital e interior do estado. Estamos levando para o sul do estado do Ceará um novo equipamento que é um centro cultural do Cariri,
Já adquirimos um imóvel também uma arquitetura antiga, vamos restaurar e vamos transformar ele num grande centro cultural do Cariri. Então, fora outros equipamentos, fora o arquivo está sendo restaurado, o cuidado que a gente tem que ter com esse patrimônio. No próximo bloco, a gente traz os detalhes do jogo entre Botafogo e Ceará pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a pesquisa da FEComércio que mostra quanto os apaixonados estão dispostos a gastar agora no Dia dos Namorados. Daqui a pouco. Agora o futebol, o Ceará está em campo neste momento contra o Botafogo, lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar está em 0-0, 20 minutos do primeiro tempo. Com apenas 3 pontos na lanterna e estreando o Lisca como novo treinador, o Vozão tenta acabar com a série de 4 derrotas consecutivas. Já o Botafogo, embalado pela vitória de 2-1 sobre o Vasco no clássico do fim de semana, tem 12 pontos e pretende encostar ali no G6 a zona de classificação para a Copa Libertadores. Os detalhes da partida você confere amanhã a partir do meio-dia no Trem Bala, aqui na TVC. E o Fortaleza não apresentou o futebol que vinha mantendo nos últimos jogos, em partida nesta terça-feira contra o Vila Nova, lá em Goiânia. Mesmo assim, saiu de campo com um bom resultado, um empate com o adversário, em jogo que teve algumas polêmicas. 23 pontos e o time voando em campo. Derrota? Ixi, o Fortaleza não sabe nem o que é isso nesta Série B. Contra o Vila Nova, o tricolor foi pressionado. O time goiano manteve a pegada forte, marcação cerrada e a intensidade. Era jogo lá e jogo cá. Os atletas do Fortaleza ainda pediram pênalti nesse lance no Marlon, mas o juiz mandou seguir. E aí no segundo tempo, ele entendeu que nessa jogada foi pênalti para o Vila Nova. Marcou e vejam só, nem a lei do ex amedronta o Leão. Alain Mineiro foi para a cobrança, mas lá estava Marcelo Boeck. Depois do alívio, Rogério Ceni reclamou muito do lance e acabou sendo expulso de campo. Em outras palavras, contra o São Bento, a próxima partida, Ceni tem que assistir ao jogo da arquibancada. O Fortaleza agora abre uma vantagem de 5 pontos para o segundo colocado e segue líder isolado na competição. Está chegando a data dos apaixonados e um dos períodos mais esperados pelo comércio. Uma pesquisa divulgada pela Federação do Comércio mostra que os namorados vão ser generosos este ano e devem gastar em torno de 148 milhões de reais só aqui na capital. Quem mostra pra gente é a repórter Soraya Santos. O Dia dos Namorados é uma das datas que mais movimentam o comércio. Neste shopping de Fortaleza, as vitrines decoradas deixam clara a animação do setor, que espera um aumento de 2% no valor comparado ao ano passado. As lojas deverão estar mais bem preparadas, sinalizadas, com promoções, porque o consumidor ele deve buscar a compra desses itens, principalmente à vista, buscando inicialmente o maior percentual de compra nos shopping centers e, em segundo lugar, centros comerciais. De acordo com a pesquisa, o consumidor deve gastar, em média, R$ 226 com presente no Dia dos Namorados. E as compras deverão ser concentradas no final de semana, sendo o local de preferência o shopping. Entre as categorias mais procuradas pelos namorados para presentear seu amado ou amada na data, estão os artigos de vestuário, perfumaria, relógios e joias, calçados e bolsas, bombons, chocolates e trufas, aparelhos de telefonia celular. A pesquisa revela ainda que 41,5% dos consumidores não pretendem só presentear, como também comemorar a data em restaurantes. Os namorados deverão comemorar a data em bares e em restaurantes, e um número bem significativo nós tivemos pela pesquisa, ou seja, de 136 mil casais deverão buscar esses locais para essa comemoração. E as apostas vão além das categorias listadas. Nesta loja, os presentes personalizados ajudam aquelas pessoas que querem fugir do tradicional. O nosso diferencial, na verdade, é esse produto mais específico, né, que eternizam momentos. Então, assim, são produtos bem carinhosos, são produtos bem românticos, que a gente pode montar cestas também, tem porta-retrato, tem canecas, tem almofada, que a gente sugere sempre para o cliente colocar o perfume dele. Então, são coisas bem românticas. E o presente já sai prontinho aqui da loja, pronto para emocionar, e a pessoa que vai receber com certeza vai adorar.
Tá aí as dicas, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco, às 9h15 da noite, tem o Jornal da Cultura com as notícias nacionais. Outras informações do nosso estado, amanhã na primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.